Podem se assentar, irmãs. Nossa, quanta mulher linda! Louvado seja Deus! Muita mulher linda junto, né? Deus abençoe a todas. É uma alegria estar aqui com vocês. Nossa, tem um monte de gente aqui que eu amo, que eu estou vendo. Que delícia, que gostoso, que tarde gostosa. É um privilégio poder servir ao Senhor, estar aqui e, de alguma forma, contribuir com a minha profissão, dentro daquilo que a gente trabalha no dia a dia, né? Então, é um privilégio poder estar aqui. Eu agradeço a Ângela o convite, né, Ângela? Graças a Deus conseguimos, louvado seja Deus. Agradecer à pastora Sara, ao Ministério de Mulheres, por essa iniciativa de cuidar de nós. Nós estamos numa igreja que se preocupa com as mulheres, que se preocupa com as famílias, que se preocupa com os jovens, com as crianças. E isso é uma bênção. O propósito dessa igreja é fortalecer as famílias. E nós sabemos que, para isso, o papel da mulher é fundamental. O nosso papel, irmãs, é fundamental. Então, hoje nós vamos falar de um assunto que é o mal do século XXI. O mal do século XX era a depressão. Vocês já ouviram isso? E agora o mal do século XXI é a ansiedade. Então, é um mal que tem abalado vidas de milhares de pessoas. Então, vamos falar hoje um pouquinho sobre a ansiedade. O irmão do audiovisual, eu vou pedir para você colocar, por favor. Nós vamos falar sobre a síndrome do pensamento acelerado e o transtorno de ansiedade, tá? Hoje em dia, as pessoas têm levado uma vida muito acelerada. E a gente tem que prestar muita atenção e saber frear no momento certo. Porque se nós não fizermos isso, o que vai acontecer? A síndrome do pensamento acelerado leva a transtornos de ansiedade. O que são os transtornos de ansiedade, irmãs? Alguém já ouviu falar em transtorno obsessivo-compulsivo? TOC. Síndrome do pânico? Fobias? Transtorno de estresse pós-traumático? Sim, então, existem uma série, né, de transtornos que nascem da ansiedade. Então, eu gostaria que vocês pensassem junto comigo, se alguém do audiovisual puder ir passando, por favor. Imaginem uma estrada. E nessa estrada tem uma paisagem linda. Então, imagine que essa estrada, ela representa a nossa vida. E nós somos o veículo, a nossa mente é o veículo que vai nos conduzir nessa estrada. Vejam que essa estrada tem uma linda paisagem. Vocês estão conseguindo ver aí? Ela tem uma linda paisagem. Porém, para eu poder apreciar essa paisagem, eu vou precisar estar num ritmo adequado. Porque se essa paisagem, né, se eu estiver com a minha mente acelerada, olha o que vai acontecer. Próximo, por favor. Eu vou andar, só que lá fora eu não vou conseguir enxergar o que está se passando. Então, o que acontece? Quando eu estou com a minha mente acelerada, eu não consigo enxergar a realidade das coisas. A minha mente acaba sendo contaminada, né? Eu fico tão acelerada que eu não enxergo como as coisas realmente são. Vocês estão conseguindo enxergar a paisagem? Vocês estão vendo um borrão, não é? Só tem um borrão aí. Vocês não estão sabendo me dizer o que realmente é. Próximo, por favor. Como que tudo acontece na nossa mente, né? Então, como que será que a gente nasce acelerado? O que vocês acham? Nascemos aceleradas? Não. Então, é um processo, ninguém nasce acelerado. A gente vai aprendendo a ser acelerado. Então, começa, está vendo a menininha lá, pequenininha, bebezinha? Começa na infância, né? Desde a infância, né? Através do quê? Das crenças. Então, desde a infância, a gente vai construindo crenças. O que são as crenças? É tudo o que eu acredito em relação a mim, em relação aos outros e em relação ao futuro. Então, se você é aquela criança que acredita que você tem valor, se você é aquela criança
que recebe elogios da mamãe, do papai, se você é aquela criança que se sente amada, você vai crescer acreditando que você é amada, que você é competente, que você é especial, que você é importante. Então, tudo começa, irmãs, na infância. E esse processo de crenças, ele é contínuo. E ele vai levar todo o tempo da nossa vida. Então, desde a infância, depois a adolescência, a fase adulta, né, na terceira idade. Então, esse processo ele é contínuo. Então, o que eu acredito em relação a mim que me acelera? Às vezes eu acredito que eu tenho que dar conta de tudo, que eu tenho que resolver tudo, o tempo todo, que eu tenho que ser boa em tudo que eu faço, que eu não posso errar. Então, tudo isso nos acelera, porque a gente vai acreditando que a gente tem que ser uma super mulher. Fazer tudo, dar conta de tudo. Isso é verdade, irmãs? Nós somos humanas. Mas mulher é um bicho esquisito. Eu estava conversando isso ontem com uma paciente minha. Gente, isso é coisa que eu penso, tá? Se não fizer sentido para vocês, vocês deletem. Isso não está na Bíblia, hein? Isso é coisa da minha cabeça. Eu fico imaginando a nossa querida Eva. Ah, mas eu quero ter um papo com essa mulher um dia, viu? Gente, pensa comigo. Estava lá Eva, Adão, eles tinham tudo no paraíso, gente. Eles tinham tudo no paraíso. Por que será que a serpente foi oferecer o fruto proibido para Eva? Por que não ofereceu para o Adão? O que será? Primeiro, mulher curiosa, não é? Acho que Adão ia falar assim, não, isso aí não quero saber disso aí não. Agora a mulher acho que falou, será que o sabor é diferente, né? Aí quando a serpente disse, olha, de todos os frutos, né? Deus disse que todos os frutos desse você pode comer e desse não, porque essa árvore do conhecimento do bem e do mal. E se você comer, você não vai morrer, não. Então, talvez, gente, isso é coisa minha, tá? Talvez, na mente de Eva, passou assim, então quer dizer que se eu comer o fruto, quem sabe eu não vou ter o controle aqui do paraíso? Quem sabe eu não vou poder controlar melhor o Adão? Então, de repente, nós mulheres gostamos de um controle. Ou será que sou só eu? Mulher não é um bicho que gosta de controlar as coisas? Não é? Aí, a nossa querida Eva experimentou o fruto, né? E aí, qual foi o gosto do fruto? Pecado, desamparo, conheceu a morte, a angústia, a dor. E não satisfeita, carregou Adão e toda a humanidade com ela. Fomos todos, né, na cola da Eva. Então, de certa forma, nós precisamos aprender uma coisa, que o ser humano não tem o controle das coisas. O que o Senhor requer de nós é que nós tenhamos autocontrole. Mulher é um ser que gosta de gerenciar os outros, e o Senhor quer que a gente tenha autogerenciamento. Autocontrole e domínio próprio são frutos do Espírito. Amém, irmãs? Então, a gente fica querendo ter o controle de tudo. Então, passa pela minha cabeça que talvez Eva imaginou que ela também pudesse ter o controle da vida dela, se ela comesse daquele fruto. Eu tenho que escolher o que eu quero, o que eu não quero. E aí, o que ela conseguiu? Então, todas as vezes que nós queremos ter o controle das coisas, a gente se frustra, se machuca, se angustia. Então, é muito importante que a gente aprenda, nesse processo de aquisição de crenças, que a gente aprenda que estamos em construção e que nós não precisamos ser perfeitas. Nós não precisamos dar conta de tudo o tempo todo. E este ser que vos fala é uma pessoa que tem que ficar se policiando muito por conta disso. Entendeu? Porque eu tenho uma tendência a ser controladora, eu tenho uma tendência a ser acelerada. Então, eu tenho que estar o tempo todo me policiando. E hoje eu estava conversando com a minha prima, e a gente estava falando, né? Que todos os dias a gente tem que decidir ser cristã. Decidir ser equilibrada. Decidir
fazer as escolhas certas. É algo que tem que nos acompanhar todos os dias. Então, nesse processo, voltando aqui, por favor, o próximo slide. No processo de aquisição de crenças, eu vou adquirir ao longo da minha vida crenças saudáveis ou crenças limitadoras. O que são crenças saudáveis? Quando eu tenho crenças saudáveis em relação a mim, eu vou desenvolver autoestima equilibrada. Uma pessoa que tem autoestima equilibrada, ela tem autorrespeito, autoconfiança, ela tem autovalorização. Uma pessoa que tem baixa autoestima, ela se compara o tempo todo, ela se rejeita, e é uma pessoa que vive dependendo da aprovação dos outros. Olha como a crença é algo importante. Nós devemos, irmãs, aqui tem mulheres que são casadas, são mães, temos avós, tias. É muito importante que a gente aprenda a investir na vida emocional das crianças. Para quê? Para que eles adquiram crenças saudáveis em relação a si mesmos, tanto na infância como na adolescência, na fase adulta, na terceira idade. O tempo todo a gente tem que estar adquirindo crenças saudáveis em relação a gente mesmo. E também em relação ao outro. O nosso Senhor Jesus nos ensinou o seguinte: ama teu próximo como a ti mesmo. Se eu não consigo amar a mim, me respeitar, me aceitar, se eu vivo me cobrando, como é que eu vou tratar o outro? Eu vou cobrar o outro. Se eu vivo acelerada, como é que eu vou agir em relação ao outro? Eu vou acelerar o outro. Se eu sou muito autocrítica, o que eu vou fazer com o outro? Vou criticar o outro. E o Senhor Jesus disse: ama teu próximo como a ti mesmo. Imagina se eu vou gostar de alguém que eu não admiro, que eu não respeito e que eu não confio. É possível? Então, eu peço que vocês pensem se a gente não tem que passar por um processo de autoconquista. Porque eu vou transferir para o outro aquilo que está em mim. Irmã, se eu não conseguir amar ao outro a quem eu vejo, talvez eu tenha dificuldade em amar a Deus a quem eu não vejo. É pela fé. É pela fé. Então, nesse processo de construção, nós devemos construir crenças saudáveis. O que são crenças saudáveis? Aquela percepção de que eu estou em construção, eu não estou pronta. Tem mulher que acha que está pronta, não está. Não se engane, ninguém está pronto, ninguém é perfeito. Então, estou em construção e todas as pessoas à minha volta também estão em construção. Então, o meu grau de exigência, às vezes, é absurdo. Então, eu vou criando internamente melindres, porque eu exijo demais. Então, isso acaba nos engessando nossos relacionamentos, dificultando a maneira como a gente lida com as pessoas, a maneira como a gente lida com a nossa espiritualidade, com a nossa fé. Então, esse processo de crenças ele é muito importante. E tem várias crenças limitantes. Crenças limitantes em relação a mim. Não posso, não consigo, não vai dar. Crença limitante em relação aos outros. As pessoas enganam, as pessoas não são confiáveis. Né? Crenças limitantes em relação ao futuro. Não vai dar certo, não vou conseguir. Todo mundo consegue, eu não consigo. E aí, por que as crenças são importantes? Porque elas vão ser responsáveis pelo que eu penso. Então, tem uma coisa chamada diálogo interno, que é o quê? O que eu digo para mim mesma o tempo todo. Por isso que eu tenho que ser minha amiga. Porque nós convivemos com a gente o tempo todo. E o tempo todo nós pensamos. Temos atividade cerebral, pensamos. Penso, logo existo. René Descartes disse isso, um filósofo francês. Então, uma das evidências de que está vivo é o pensar, atividade cerebral. Então, nesse processo de diálogo interno, eu preciso desenvolver o diálogo interno saudável. Amém? Eu tenho que dizer coisas boas para mim. E vocês querem aprender a falar coisas boas? Está aqui, ó. Isso aqui é um manual. Encha-se da palavra do Senhor, que você vai ver como vai sair bênçãos da sua boca. Às vezes, saem tantas maldições.
Eu atendo tantas pessoas que falam, quando eu era pequeno, minha mãe dizia, você é burro, você não consegue, você faz tudo errado. Palavras de maldição foram lançadas ainda na infância, na adolescência. Tudo que você começa, você não termina. Você não serve para nada, você não vai ser nada na vida. Na fase adulta, às vezes, até casados. Você não faz nada direito. Então, essas coisas que a gente ouve, a gente acredita, se transformam em crenças. O que eu acredito se transforma em pensamento. E assim como o homem pensa na sua mente, assim ele é. Então, o que eu sinto é resultado do que eu penso. O que eu penso é gerado pelo que eu acredito. Acredito, penso, sinto. E aí vai para o que eu faço. Então, como é que a gente corrige um diálogo interno disfuncional, que a gente chama em psicologia? Corrigindo a crença. Então, a gente tem que ir lá na raiz. Nós temos que aprender a corrigir a crença. Como que eu aprendo a falar comigo mesmo? Através das pessoas significativas na minha vida, né? Então, pais, irmãos mais velhos, familiares, amigos, professores. Próximo, por favor. Nesse monte de coisas que eu disse, tem a questão do pensamento distorcido. Vocês estão vendo o gatinho aí? E o que está sendo projetado? Um leão. É exatamente isso que a gente faz quando a gente está ansiosa, extremamente ansiosa. Nós temos o hábito de potencializar. Eu vinha falando agora há pouco com a minha filha, lembrando com ela, que um dia, gente, eu cheguei tão cansada em casa, e eu gosto das coisas arrumadinhas. Quem me conhece sabe que eu gosto de uma coisinha arrumadinha. Não chega a ser um toque, mas se eu não tomar cuidado, pode virar. Mas eu amo coisa arrumada. E a pessoa que me ajuda lá em casa, ela sai e deixa tudo impecável. E o Tiago teve a feliz ideia de ganhar massa muscular. Então, ele tem que fazer 7 refeições por dia. 7 refeições por dia. E o prato principal dessas refeições é frango e batata doce. Não sei como a criatura aguenta comer tanto frango e batata doce. Fora aqueles shakes malucos que eles têm que fazer. E eu cheguei, gente, uma sexta-feira, pensa comigo. Sexta-feira é o dia que eu chego mais cansada em casa. Sabe quando você chega cansada, assim? A hora que eu entrei na cozinha, meu pai do céu, tinha um tsunami na minha pia. Aí, eu liguei aquele botão de mulher que não pensa direito, né? Aí eu falei, eu não acredito que eu chego cansada em casa. Onde já se viu encontrar uma louça dessa? Vocês não valorizam a mãe que vocês têm. Vocês não sabem. Mãe não é eterna não, hein? Mãe não é eterna. Aí eu já dramatizei. Não pense você que mãe é eterna, não. Um dia vocês vão sentir minha falta. Eu estou querendo ensinar vocês a deixarem as coisas arrumadas, organizadas, porque assim como vocês lidam com as coisas externas, assim é como você está lá dentro. Estou preocupada, hein? Tiago, você está muito desorganizado. A Beatriz, tadinha, ela olhava assim para mim, meio que em estado de choque. Porque eu apelei mesmo. Quis dizer, o dia que eu morrer, vocês vão ver, vocês vão sentir falta de mim. Olha, eu estou cansada, preciso descansar. Gente, um horror. Um horror, eu tenho vergonha. Aí eu fui para o meu quarto, meu marido olhou bem para a minha cara e falou assim, que foi isso? Tá doida? Aí ele falou assim, calma, mulher, é só uma louça. Só uma louça. Então, na verdade, meu marido me deu um chacoalhão psicológico. E eu pensei, meu Deus, eu ensino isso o dia inteiro. E eu me pego fazendo uma besteira dessa. Isso chama-se, gente, incoerência. Incoerência. A gente tem que aprender a não potencializar as coisas. Gente, é o meu trabalho, eu ensino isso o dia inteiro. Tem um monte de gente aqui que me conhece, que já tratou comigo. Não vamos potencializar. Aí eu pego e faço uma tempestade num copo d'água. Eu transformo o gatinho no leão. Vê se pode uma coisa dessa. Então, veja que mesmo quem é da área, a gente comete muitos deslizes. Por quê? Estamos prontas? Não. Somos perfeitas? Não. O fato de nós conhecermos as ferramentas corretas para lidar com as coisas nos ajuda.
mas não nos imuniza. Então, a gente tem que estar o tempo todo se policiando e fazendo as escolhas certas. O Tiago falou assim para mim, tá bom, mãe, eu não sabia que isso te afetava tanto. Pode deixar, eu vou tomar mais cuidado. Tomou nada, gente. Saí daqui, tinha uma louça terrível lá. Deixa para lá. Vamos lá, próximo slide, por favor. Então, você sente da mesma forma que você pensa. Gente, estou precisando de óculos. Então, vou ficar aqui que eu enxergo melhor. Se tivermos crenças saudáveis, como é que vão ser os pensamentos? E os sentimentos? Da mesma forma, teremos comportamentos equilibrados. Entendeu? Quando eu cheguei em casa naquela sexta-feira, eu lembrei o seguinte, que desde pequenininha, minha mãe me ensinou a limpar, a cuidar. Mas essa foi a minha geração. Então, imagina minha mãe lavar uma louça. Era impensado uma coisa dessa. E nós estamos numa geração que não estamos nem lá nem cá, né? Nós pegamos a geração em que a gente tinha que fazer as coisas e estamos acompanhando uma geração que não faz nada. Então, nós estamos meio perdidos para educar os filhos. Eu ensino do jeito que eu aprendi ou eu tento me adaptar? Então, está bem confuso, viu, gente? Não é fácil, não. Então, vamos lá. Como é que ocorre essa questão de crenças, pensamentos, sentimentos? Então, imagine que é um efeito dominó. Tem as situações. Essas situações vão exigir que eu interprete através da crença. Eu vou utilizar o que eu acredito para interpretar a situação. O que eu acredito vai desencadear o que eu penso, que é o meu diálogo interno. E o que eu penso é responsável pelo que eu sinto. E o que eu sinto determina o que eu faço, meu comportamento. Só que o meu comportamento vão ter consequências físicas, emocionais e comportamentais. Vamos imaginar uma moça que se casa, ela acabou de se casar. E aí ela começa a ter conflitos familiares. Então, qual é a situação? Ela acabou de se casar. E o marido, de repente, fez uma cobrança. Nossa, eu estou vendo aqui a minha camisa, não está bem passada, não está bem limpa a minha roupa, e não sei, dá para você melhorar? Porque eu não estou muito satisfeito. Essa situação vai ativar uma crença, talvez, que ela adquiriu lá na infância. Você não faz nada direito. Você é relaxada, ou você é lambona. Alguém já ouviu esse termo aqui? Lambona. Minha mãe, quando eu não fazia as coisas certas, ela falava, deixa de ser lambona, André. Então, volta lá no dominó, por favor. Essa crença vai desencadear esses pensamentos. Eu não faço nada direito. Eu não consigo ser uma boa esposa. Aí já vai, né? Olha o leãozinho aí. Olha o gatinho virando leão. Aí como que essa moça vai se sentir, gente? Ela vai ter medo de perder esse marido. Ela vai ficar insegura. Ela vai ficar triste. Ela pode começar até a ter uma depressão. Opa. Isso. E o comportamento dela? Algumas pessoas podem... então deixa eu corrigir. Mas se eu tiver uma baixa autoestima, insegurança e ansiedade, isso pode me paralisar. Então, nesse caso, ela vai ter consequências. Quais são as consequências físicas? Começa a desenvolver gastrite, ou todo dia acorda com dor de cabeça, ou todo dia, sei lá, tem insônia. Quais são as consequências emocionais? Começa a ficar insegura, começa a ter medo. Consequências comportamentais, começa a não ter assunto com o marido, começa a se fechar, tem medo da crítica. Então, veja como é realmente um efeito dominó. E acaba tudo no chão. Tá certo? Então, a gente tem que prestar muita atenção à maneira como a gente interpreta as coisas. Próximo, por gentileza. Quando eu penso uma coisa, muitas vezes repetidas, a mesma coisa, o meu cérebro vai criar uma coisa chamada neuroassinatura, que é um registro que o meu cérebro vai ter de algo que eu pensei várias vezes, tá? Próximo, por favor. E é justamente essa neuroassinatura, a disfuncional, que é responsável pelo pensamento acelerado que predispõe o transtorno de ansiedade. Próximo, por favor.
Então, de tanto pensar errado, eu vou desenvolver a síndrome do pensamento acelerado e posso vir a desenvolver o transtorno de ansiedade. Então, o que é a síndrome do pensamento acelerado? Quem trouxe esse termo, né, que descobriu esse termo, foi o doutor Augusto Cury. Alguém conhece? Psiquiatra. Eu gosto muito dos trabalhos dele, né, dos livros dele, eu aprecio bastante. Ele é cristão também. Então, o que é essa síndrome, né? É um esgotamento mental que atinge aproximadamente 80% das pessoas. Essa síndrome não escolhe sexo, essa síndrome não escolhe idade, essa síndrome não escolhe classe social. Ok? Os excessos de estímulos que recebemos todos os dias contribuem, tá, gente? Chegam à nossa mente com uma velocidade muito grande e nos bombardeiam, porque é um acúmulo de informações. Nós recebemos hoje muitas informações, né? E essas informações aceleram e desgastam e estressam o nosso cérebro. O problema da síndrome do pensamento acelerado não está no conteúdo dos pensamentos, porque às vezes essas informações são até interessantes, são até importantes, legais. O problema não está no conteúdo, mas está na quantidade, no excesso e na velocidade. É isso que desgasta muito, que acelera e que prejudica. Próximo, por favor. Estamos cada vez mais acelerados. Vamos falar sobre isso aqui. Então, o excesso de atividades que a gente nos leva à sensação de que as 24 horas não são suficientes. Quem tem essa sensação? Eu vou fazer isso. Às vezes, a gente acredita que as 24 horas do dia não são suficientes para a gente dar conta de tudo. Mas será que o problema são as horas do dia ou o excesso de coisas que a gente pega para fazer? O excesso de coisas. E são coisas que a gente tem que repensar. Será que eu tenho que dar conta de tudo? Olha a crença lá, tem que dar conta de tudo. Tem que fazer tudo direito. Então, está errado. Agora, tempo exagerado, olha isso aí. É uma das principais queixas lá do consultório, dos maridos, dos filhos, né? Então, tempo exagerado no WhatsApp. Olha, eu quero que vocês sejam bem sinceras comigo. Qual é a primeira coisa que vocês fazem depois de manhã, depois que vocês abrem os olhos, na hora que vocês acordam? Fala, Deus! Segunda pergunta, não precisa nem responder, gente, eu já entendi. Segunda pergunta, qual é a última coisa que vocês fazem antes de dormir? Né? É olhar o celular, gente. É olhar o celular. Vamos colocar chifre e rabo no celular? Não. O celular é uma bênção. Eu atendo pessoas de vários lugares, de outros estados, pelo vídeo do WhatsApp. A pessoa liga lá o Skype e não consegue. Não é, Verinha? Cadê a Verinha? A Verinha é minha secretária. Ela tem MBA em paciência. Ela me aguenta todos os dias. Ela, minha mãe, minha filha, minha tia, está todo mundo aí. Então, gente, o problema não é o WhatsApp, o celular em si. O problema é como a gente administra. Eu tenho muitos pacientes, eu atendo muitos casais, eu e meu marido, nós atendemos casais, e a queixa dos maridos, geralmente minha mulher não sai do celular. A queixa do filho, minha mãe não sai do celular. Depois a mãe vem se queixar que o filho também não sai do celular. E vira um círculo vicioso, todo mundo no celular. Aí acaba acontecendo uma coisa absurda, que é todo mundo conversando em casa pelo WhatsApp. Um na cozinha, outro no quarto, todo mundo se falando pelo WhatsApp. Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Voltando nesse slide, por favor. Outra coisa, Facebook. Gente, cuidado com a exposição, cuidado com os excessos. A gente trabalha com casais. Quantas brigas conjugais, quantos rompimentos,
né? Tem gente que dá conversa para ex-namorado, para quem reencontrou no Facebook. Meninas, vamos abrir os olhos, vamos tomar cuidado, vamos vigiar, porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir tudo que ele quer, a tua vida, destruir tua vida. E se nós não vigiarmos, fica muito complicado. O que outro dia eu vi que eu fiquei chocada? Tinha uma criança fazendo um escândalo num determinado lugar, e para essa criança se acalmar, a mãe, ao invés de corrigir, fala, não faz isso, para com isso, ela deu um tablet. Eu estou falando de uma criança de 2 anos. Ela deu um tablet. O molequinho, na hora, paralisou. O zóio dele fixou ali, ele ficou com os dedinhos, pronto. Acabou. Então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando, né, esses meios como babás também. Então, é videogame, tablet. Tudo isso, gente, são bênçãos, são coisas que, bem utilizadas, são bênçãos na nossa vida. Uma criança, uma hora que está mais agitada, mas você não pode tudo colocar o tablet e não cumprir o seu papel de ensinar, de educar. Tá certo? Próximo, por favor. Volta só um minutinho, por favor, por gentileza. Má administração do tempo e dificuldade para estabelecer prioridades. Então, assim, o que é prioridade na nossa vida? Na minha vida, é a minha família, é a minha casa, é a minha vida emocional, minha vida social, é a minha vida espiritual. Então, a gente tem que organizar a nossa vida. E mulher, nós temos um papel fundamental. Vocês já ouviram falar que o homem é o cabeça da casa? Uma vez eu ouvi alguém falar que a mulher é o pescoço, que segura a cabeça. E fez muito sentido para mim. Porque uma casa em que a mulher está despirocada, a família inteira desanda. É verdade, gente. Imagina, o cabeça fica desgovernado, coitado. O nosso papel é fundamental. Sempre que você estiver dando uma de doida, lembra que se você endoidecer, o resto vai tudo por água abaixo. Então, é muito importante que a gente se policie, que a gente tome muito cuidado com isso. A mulher sábia edifica a sua casa, e a tola com as próprias mãos a destrói. Logo que eu me converti, eu li esse versículo, eu ficava meio bronqueada. Não gostava muito desse versículo, não. Mas à medida que eu fui conhecendo a palavra de Deus, à medida que eu fui me convertendo, essa palavra, hoje mais do que nunca, ela faz muito sentido para mim. A mulher sábia, de fato, gente, edifica a sua casa, e a tola destrói. Então, o tempo todo a gente tem que aprender a fazer as escolhas certas, estabelecer prioridades, saber estabelecer o que vem primeiro, o que é mais importante, né? Próximo, por favor. Esse mesmo. Quais são as profissões mais atingidas pela síndrome do pensamento acelerado? Tem professores aqui? Muito bem. Médicos? Psicólogos? Jornalistas? Advogados? Executivos? Quem tem negócio próprio? Então, assim, essas profissões são as mais atingidas. Eu não lembro de ter colocado aí, eu não coloquei, mas veterinários também. Saiu uma pesquisa dizendo que os veterinários, eles têm um pensamento muito acelerado e muitos estão desenvolvendo transtornos de ansiedade. Então, é importante. Próximo, por favor. Vamos ver quais são os sintomas. Fiquem atentas, meninas. Quais são os sintomas do pensamento acelerado? Dificuldade de atenção e concentração. Você já percebeu? Fica atenta quando você começar a esquecer com muita frequência as coisas, viu? Então, abram o olho. Intolerância ao ser contrariada. Dificuldade para relaxar e desacelerar os pensamentos. Cansaço mental que acaba se transformando em cansaço físico. Mudança de
humor repentino, você acorda bem e ao longo do dia você vai virando o cão que chupa manga. Sofrimento por antecipação. Essa é grave. Má qualidade do sono é um sinal muito importante, porque é através do sono que o nosso cérebro repara, né? Que ele precisa desse sono reparador para ele ficar bem. Depois, inquietação. Já perceberam que tem mulher que não para na cadeira, assim? Ou está assim, ou está mexendo o braço, ou é a perna que está toda hora balançando. Às vezes eu estou atendendo alguém, a perna fica... Eu falo, menos. Irritabilidade. Acabou? Não. Falta de memória, porque se eu não tenho concentração, o que acontece, gente? Se eu estou fazendo alguma coisa e eu não estou concentrada, eu não consigo memorizar. Próximo. Não, o anterior ainda, por favor. Então, falta de memória, às vezes está ligado, não porque está com Alzheimer, que eu recebo de moça jovem, lá nova, com 30 anos, acho que eu estou com Alzheimer. Eu falo, misericórdia, irmã. Aí eu faço a seguinte pergunta, presta atenção. Isso serve para vocês também se observarem. Quando você está se alimentando, você está almoçando, ou jantando, ou tomando seu café da manhã, você está tomando seu café da manhã? Você está pensando ali no que você está comendo, nas calorias? Você está ali prestando atenção no que está acontecendo ali naquele momento? Às vezes tem uma montanha assim na tua frente, você só está aqui, ó. E às vezes não se concentra no que está fazendo. Outra coisa, quando você está tomando banho, banho é uma bênção. É um momento de relaxar. Você está lá, tomando banho, você está concentrada no teu banho, ou você está pensando, eu tenho que pegar não sei quem na escola, eu tenho que fazer não sei o que da janta, não, porque eu tenho que depois ligar para não sei quem. Quem toma banho, banho mesmo, de fato, está concentrada, parabéns a vocês. Terceira pergunta, quando vocês estão namorando, vocês estão ali, irmãs? Ou vocês estão olhando assim para o teto? Puxa, precisa pintar esse teto. Está na hora de trocar esse lustre. Vocês estão me entendendo? Isso é um perigo. Então, vamos aprender a fazer as coisas. O filho está conversando, te perguntando alguma coisa, só vê a boquinha dele assim, ó. Porque a tua mente está longe. Aí ele fala, né, mãe? Depois ele faz uma coisa errada e fala, mãe, mas você deixou. Eu? Mãe, você deixou. Por quê? Porque a gente, às vezes, o corpo está ali, mas a mente está a quilômetros de distância. Isso é falta de concentração. Aí eu falo assim para as pacientes, então faz o seguinte, durante essa semana, esteja 100% na atividade que você está fazendo. E aí, semana que vem, se for o caso, eu te encaminho para o neuro. Pensa se tem encaminhamento depois. Não, porque nós temos que nos policiar. Isso também é saber estabelecer prioridade. A hora que eu estou comendo é hora de? A hora que eu estou tomando meu banho é hora de? Quando eu estou conversando com meu marido, é hora de conversar com o filho? Então, a gente tem que se concentrar no que a gente faz. Amém? Vocês estão acordadas? Sim. Amém. Então tá bom. Próximo. Agora, como combater esse negócio aí? Então vamos lá. Evite o excesso de informações, né? Então, gente, se tem uma coisa que me aborrece, é chegar na minha mãe e ver a TV dela ligada no Datena. Meu Deus! Ela tem lá uns 20, 30 canais lá disponíveis. O que ela ouve, o que ela assiste? Agora é o filho do Datena. É a mesma coisa, é a cópia do pai. Até os trejeitos são iguais. Isso me aborrece, porque além de só falar tragédia, eu tenho até medo de chegar perto, porque eu acho que vai espirrar sangue da tela.
além de só falar coisa ruim, ainda é uma notícia atrás da outra, é uma velocidade, isso não faz bem. Principalmente, gente, idosos. Tomem cuidado com isso. Vocês são mais sensíveis, né? É muito importante, nessa fase da vida, a gente se encher de coisas boas. Tem tantos programas bons, agora com essa coisa de TV a cabo, tem tanta opção. Não fique se enchendo de lixo de Datena. Misericórdia, meninas. Preste atenção. Aí o marido, gente, ou o filho, atrasa 5 minutos, já pensa na notícia do Datena. Na tragédia que aconteceu. Minha mãe vive me ligando assim, oi filha, tudo bem? Tudo. Ô filha, toma cuidado quando você estiver andando na rua, e começa. Eu, ai mãe, ouviu o Datena de novo, né? Eu descubro quando ela está vendo o Datena, quando ela começa a me dar muita... Ó, presta atenção nisso. Aí ela fala assim, mas eu tenho que assistir para eu saber o que está acontecendo. Falo, mãe, coisa ruim sempre teve. Critique os estímulos visuais e sonoros, né? Então, cuidado com muita propaganda, né? Tá o tempo todo no estímulo do celular. Ou tem adolescente, tem bastante adolescente aqui, tem alguns, né? Fica com fone de ouvido o dia inteiro e alguns dormem com fone de ouvido. André, mas qual é o problema disso? É muito estímulo para o teu cérebro. Ou está lá o tempo todo na tela do celular, do computador. Muito estímulo para o teu cérebro. Nosso cérebro não é para receber essa quantidade de estímulo, porque acelera. Aí tem mais dificuldade na escola, de memorização, concentração. Diminua o ritmo, né? Não se torne escravo da tecnologia, que nós já falamos. Diminua o ritmo. Estamos vivendo sob a lógica do fast food emocional. Olha que contraditório. Eu tenho que trabalhar muito para proporcionar mais coisas para a minha família. Só que eu não tenho tempo com a minha. Então, quando você morrer, você vai deixar dinheiro e não saudade. Eu quero deixar saudade. Não é fácil. Porque é melhor você deixar saudade para os seus filhos do que dinheiro. Meus avós, gente, não deixaram nada para a gente. Mas deixaram muita saudade, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Cuidado com a competição doentia, né? Tem gente que põe na cabeça que felicidade está em ter sucesso, em ganhar tanto, em trabalhar fora. Cuidado, gente, cuidado. O importante é você ser e não ter. Meninas, prestem atenção. Quantas de nós, né, nos escravizamos porque a gente quer, mas a vizinha trabalha, não sei quem trabalha, não sei quem comprou não sei o quê, foi não sei para onde. Cuidado com isso, né? Próximo, por favor. Quando não combatemos a síndrome do pensamento acelerado, ela se transforma em transtorno de ansiedade. Próximo. O que é o transtorno de ansiedade, né? Então, é o medo intenso e expectativa apreensiva ligado ao pensamento acelerado. Então, tanto medo intenso como uma expectativa apreensiva e o pensamento acelerado vão desencadear transtorno de ansiedade. Vocês se lembram que eu falei que o problema do pensamento acelerado não está no conteúdo? Que está na quantidade e na velocidade? O transtorno de ansiedade, aí a pessoa começa a ter problema também no conteúdo. Porque ela começa a pensar em tudo de ruim que pode acontecer. É isso que desencadeia. Transtorno obsessivo-compulsivo, é isso que desencadeia o pânico, as fobias, porque a pessoa junta medo intenso e preocupação exagerada. Então, isso é aterrorizante, é tudo muito ameaçador. Temos que tomar muito cuidado com isso. Isso faz com que eu tenha, né, uma produção excessiva de pensamentos e as emoções vão ser tensas, né? Essas emoções encadeiam sintomas psicossomáticos e esses sintomas surgem quando a ansiedade não é resolvida. Ela é transmitida para o córtex cerebral e vai procurar algum órgão de choque, produzindo doenças físicas. Tem muita gente
que vai no médico, faz uma bateria de exames e não tem nada. Aí o médico fala assim, procura um psicólogo. Esse problema é emocional. O que é isso, gente? Está somatizando. Então, a nossa emoção, gente, a nossa mente, ela pode ser nossa aliada ou ela pode ser uma bomba para o nosso corpo. E tudo começa na crença. Lembra que eu falei lá atrás? Então, quando eu aprendo isso, eu começo a perceber que as coisas ruins que me acontecem, na verdade, fazem parte de um processo chamado autossabotagem. Quando eu aprendo esse segredo, gente, isso que eu estou trazendo para vocês, acreditem ou não, é uma pérola, é um divisor de águas, prestem atenção. Quando você aprende que muitas coisas ruins que acontecem com você, o problema não está na situação, mas na maneira como você lida com a situação, isso é libertador. Porque aí é mudar a tua maneira de lidar. É enxergar gato, gato. Porque quando você transforma o gato em leão, no gatinho você chega, você brinca com ele. Agora, quando você transforma num leão, ele vai te devorar, ele vai te engolir. E essa sensação de impotência adoece os ossos, a carne. Então, nós devemos estar atentas a isso. Não permita que isso venha te paralisar. Próximo, por favor. Isso aqui é alarmante. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 33% da população mundial sofre com transtorno de ansiedade. E, pasmem, 1/3 desse número está no Brasil. Pensa no mundo todo, 1/3 do mundo, 9,3% são brasileiros. De 33%, 9,3% são brasileiros. Então, brasileiro é um bicho acelerado. E desse número, com certeza, desses brasileiros, a maioria é mulher. Não tenho dúvidas disso. A cada 10 pacientes que eu tenho com transtorno de ansiedade, 8 são mulheres. É alarmante. Próximo, por favor. O transtorno de ansiedade e sintomas psicossomáticos, né? Então, ter ansiedade é problema? Não, gente. Ansiedade, medo, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista de emprego. É necessário que eu tenha um pouco de ansiedade, porque essa ansiedade ela vai fazer com que eu me planeje, que eu me organize. Aonde vai ser a entrevista? Qual o nome da empresa que eu vou fazer a entrevista? Qual o segmento da empresa? Eu vou com traje formal, informal? Quanto tempo eu vou levar da minha casa até o local da entrevista? Então, esse tipo de ansiedade, ela é normal, ela é saudável, ela me ajuda a me planejar. Ok? Normal. Se eu começar assim, e se a pessoa que vai me entrevistar não for com a minha cara? E se eu pegar muito trânsito e chegar atrasada na entrevista? E se o salário não for bom? E se eu não for contratada? Eu tenho que conseguir essa vaga. Isso tudo eu vou juntar. Preocupação excessiva com medo intenso. Então, isso não é saudável. Aí vai gerar pensamento acelerado. Medo. Medo, gente. Medo é um sentimento bom. Por que eu não atravesso a rua sem olhar? Porque eu tenho medo de morrer, de ser atropelada. Então, esse medo saudável é um medo que me protege. Mas o medo exagerado me paralisa. Aí eu não vou sair de casa, porque se eu sair de casa, vai que acontece alguma coisa ruim. E se eu sair de casa e for assaltada? E se eu sair de casa e acontecer comigo o que aconteceu lá com o Datena? Então, tá vendo? Porque a crença é importante. Você enche a tua cabeça de minhoca, você acha que essas minhocas vão para onde? Vão ficar aqui dentro, ó. Na hora que você estiver numa situação que você tem que interpretar o que está acontecendo, você vai pegar as minhocas e trazer para fora. Sabe o que você vai pescar? Adivinha o que vocês vão pescar? Serpente. Não vem peixe não, viu? Você quer pescar peixe? Lança a palavra do Senhor.
Acredita nela. Próximo. Então, vamos lá. Que tipos de transtorno de ansiedade que nós temos? Fobias, né? Então, assim, medo desproporcional diante de um objeto ou uma situação fóbica, né? Então, medo de avião, medo de elevador, medo de animais. Tem vários tipos de fobia. Lembre, medo intenso, preocupação exagerada. Tá? Então, sempre estão juntos essas duas coisas. E se eu estiver tomando o avião e o avião cair? E se eu passar mal, não tem como eu descer? Então, a pessoa já pensa, cuidado com essas palavrinhas. E se tem o quê e será que? Mais para frente eu vou falar delas, no tratamento. A síndrome do pânico, que é uma sensação súbita de que vai se morrer ou desmaiar. Sempre que eu vou em uma igreja, dar uma palestra, ministrar alguma coisa, eu tenho um paciente muito querido que ele trabalha com audiovisual. E ele me procurou porque ele tinha transtorno de pânico. E ele que faz para mim esses slides. E, gente, ele chegou a fazer 60 eletrocardiogramas. Ele ia toda semana, quase todos os dias, nos prontos-socorros, porque ele achava que estava tendo um ataque cardíaco. O primeiro dia que ele chegou no consultório, ele veio tão desacreditado, porque ele transformou esse problema num leão que estava engolindo ele. Hoje, para a honra e glória do Senhor, ele está curado disso aí, não tem mais esse problema. E graças a Deus por isso, porque, gente, você ir quase toda noite para o pronto-socorro achar que está morrendo, só quem passa por isso sabe o quanto é ruim. Transtorno de ansiedade generalizada, depois eu falo do toque, que é aquela preocupação constante, a pessoa não desacelera, não para de pensar, o tempo todo está pensando. Isso estressa demais o cérebro. E o conteúdo desse pensamento não é bom, não é como na síndrome do pensamento acelerado, o conteúdo é sempre negativo. Transtorno obsessivo compulsivo, TOC, né? São ideias fixas acompanhadas, às vezes, de rituais e comportamentos repetitivos. Ontem mesmo eu estava falando com o paciente. Quando eu cito o paciente, gente, eles me autorizam, tá? Eu não cito nomes. E ele tem medo, ele tem TOC, né? De contaminação. Então, tem TOC de verificação. Verificar se fechou a porta 2 ou 3 vezes é normal, tá? Fiquem em paz. Agora, fazer isso 15, 20 vezes antes de sair de casa, não é normal. Verificar se o gás está ligado 1, 2 vezes é normal. Fazer isso constantemente, 10 vezes, não é normal. Então, ele tem medo de contaminação. Então, ele tem a preocupação de que o objeto está contaminado, e aí ele tem o ritual que, se ele tem que tocar no objeto, ele tem que lavar a mão. Só que ele não lava a mão uma vez, gente. Ele tem que lavar a mão 10, 15 vezes, passar o sabonete 10 vezes. Então, o TOC é uma doença paralisante. O TOC de limpeza, TOC de verificação. Tem vários tipos de TOC. TOC religioso, TOC sexual. TOC religioso, vem uma palavra de blasfêmia na cabeça da pessoa. Aquela palavra horrível. Às vezes os cristãos chegam lá chorando, chegam no consultório, apavorados. Fala, Andréia, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Vem uma palavra ruim quando eu penso em Deus. E não é TOC, é TOC. Eu falo, você está preocupado porque o Espírito Santo está aí dentro de você? Fique em paz, você está doente, precisa tratar. Então, gente, tem o TOC, que é um problema muito sério. Eu nunca vi tanta gente com TOC como hoje, que é a ideia obsessiva acompanhada de um ritual. Então, a pessoa, uma vez eu atendi um paciente que ele tinha ideia obsessiva, que ele não podia andar na rua sem tocar em alguma coisa. Então, tudo que passava por ele, ele tinha que tocar. Então, se vinha uma pessoa, ele fingia que caía para tocar na pessoa. Porque ele tinha uma ideia que, se ele não tocasse em tudo que passasse por ele, algo de ruim ia acontecer com ele ou a família. Olha que transtorno. É muito grave, é muito sério. Toque de verificação. Nossa, tem tantos. É tanta coisa para falar. Num outro momento eu posso até, a gente destrincha mais.
Estresse pós-traumático, pessoas que sofrem assaltos ou perda de pessoas e não conseguem seguir em frente. A pessoa fica traumatizada porque ela associa aquela lembrança e a preocupação de que aquilo aconteça de novo e o medo intenso. A agorafobia, medo mórbido de se achar sozinho em grandes espaços, né, em grandes multidões. Uma pessoa com agorafobia, ela estaria muito desconfortável aqui, porque ela se sente sozinha, desamparada no meio de muita gente. Entendeu? Eu tenho um paciente que ele tem toque e eu falo para ele, e ele está o tempo todo com o celular. Enquanto ele está na consulta, o celular dele fica bipando a consulta inteira, é desesperador. Ele tem um cargo que ele não pode se desligar, ele tem que ficar full time, 24 horas por dia. E olha a consequência disso, gente, só para fechar aqui esse momento. Outro dia ele pegou a família e foi passar as férias numa determinada cidadezinha do interior e disseram para ele que tinha uma cachoeira nesse lugar. E ele me autorizou a falar isso, viu, gente? Por isso que eu estou contando. Não vou citar nomes. E o que aconteceu? Eles resolveram ir nessa cachoeira. Só que tiveram que deixar o carro antes da cachoeira, não dava para ir até a cachoeira de carro. Eles deixaram perto e foram andando na trilha. Então, estava ele, a esposa e os 3 filhos. 12, 10 e 1 ano e meio, a idade dos filhos. E eles foram um atrás do outro na trilha. De repente, ele olha para trás e vai conversar com a esposa dele. Nisso, ele olha para ela e olha para os 2 filhos atrás e fala assim, cadê o pequenininho? Aí ela, ué, você que estava com você? Aí ele, não. E olhou para os outros filhos, nenhum estava com um menininho de 1 ano e meio. Aí ele falou que deu um gelo, ele sentiu uma sensação tão horrorosa, e ele correu até o carro. E o menininho estava lá sentado. Estava lá sentado. Numa estrada vazia, assim, sabe quando tem a estrada e você tem uma entradinha, assim? Ele estacionou o carro ali, e ele disse que foi a pior sensação que ele teve no mundo. E quando ele viu que o menininho estava lá, ele glorificou a Deus. E aí eu fiz ele pensar. Eu falei assim, tá, teu filho estava lá no carro. E o teu celular estava onde? Na mão dele. E o celular da sua esposa? Na mão dela. Prestem atenção. Estabeleçam prioridades. Porque se nós não fizermos isso, tem um mundo aí fora querendo nos devorar. Vocês estão entendendo, gente? É muito sério. O pessoal esquece filho dentro de carro, mas não esquece o celular. Isso é muito sério. Que lugar esse tipo de coisa está ocupando na nossa vida? Prestem atenção. Às vezes, o teu marido está precisando de atenção, teu filho está precisando de atenção, tua casa está precisando de atenção. Você precisa orar, você precisa conhecer a palavra do Senhor, você precisa se dedicar para alguém, fazer o bem para alguém, e você está lá, olha, perdendo tempo, com bobeira, com bobagem, enchendo sua mente de informação inútil. Muitas são úteis. Eu sou uma pessoa que utilizo muito em pesquisa. Nossa, é muito útil. Mas aprenda a usar. Aprendam a usar. Próximo para a gente encerrar, que eu quero parar na... Como é feito o diagnóstico é feito por profissionais, né? A minha secretária me mandou uma conversa, uma piadinha, e eu gostei, falei, vou levar essa piadinha lá. Vocês podem ser que vocês já conheçam, porque o WhatsApp, piada de WhatsApp, todo mundo já conhece, né? Mas o que acontece? O rapaz foi ao psiquiatra, e disse que ele chegou ao psiquiatra e falou assim, doutor, estou com um problema sério. Quando eu deito na cama, eu fico pensando que tem alguém embaixo da cama. Aí eu vou para baixo da cama, e eu fico pensando que tem alguém em cima da cama. E isso não sai da minha cabeça, então eu fico a noite inteira, para baixo da cama, para cima da cama, para baixo da cama, em cima da cama. Aí o psiquiatra falou assim para ele, meu filho. Ele falou, como é que eu resolvo isso? Eu falei assim, você vai ter que vir toda semana aqui, para eu tratar você. E você vai aí tomar, a gente vai fazer terapia aí umas 2 vezes, 3 vezes por semana. Cada sessão vai custar aí por volta de 300, 400 reais. E logo, logo você vai ficar bem. E o homem nunca mais voltou. Aí ele encontrou 6 meses depois o homem na rua. E disse para ele assim, nossa, você nunca mais voltou no consultório? O que aconteceu? Ele falou assim, o Zé resolveu meu problema. Aí ele falou assim, Zé?
Zé? Ele falou assim, o Zé é um amigo meu, carpinteiro. Ele foi lá e serrou o pé da cama. Por R$10. Então, tem momentos na vida que dá para serrar o pé da cama. A gente resolve fácil, a gente mesmo dá conta do negócio. Mas tem momentos que a gente tem que procurar um profissional. Tem um momento que a gente tem que procurar um profissional. A gente tem que tomar remédio. A gente tem que fazer terapia. A gente tem que se apegar mais e mais ao Senhor. E é sobre isso que a gente vai falar logo após o intervalo. Tá bom, irmãs? Que Deus abençoe. Obrigado até agora. Amém, irmãs? Vamos continuar nosso estudo? Vamos lá? Queridas, eu vou pedir para o nosso pessoal lá do Data Show continuar onde nós paramos. Vocês viram que lanchinho mais gostoso, gente? Vocês sentiram o carinho dessa igreja, dessas irmãs? Que coisa boa. Por favor, Ângela. Obrigada. Então, vamos lá. Dando continuidade. Então, como eu havia dito, quem faz o diagnóstico, gente? O médico. Então, vamos lá. O médico, psicólogo, psicanalista, algum profissional da área da saúde. Continuando, por gentileza, o próximo. Que eu havia dito para vocês, né? As mulheres têm mais chances de desenvolver o transtorno de ansiedade. Por quê? Mulher é mais acelerada. Os hormônios são os principais culpados. Vocês sabem que eu estava dizendo para as irmãs, né? Algumas falam, nossa, você está falando para mim. Gente, isso acontece comigo, é o que eu disse para vocês, isso acontece comigo também. Eu tenho que ficar o tempo todo me policiando, porque a gente tem uma tendência a se acelerar. E outro dia eu percebi, essas 2 semanas atrás, eu estava assim, eu percebi que eu estava muito irritada. E aí eu pensei, eu estou de TPM? Aí eu parei para pensar, falei, não, eu estou potencializando mesmo. Aí eu estou potencializando muito. Estou potencializando muito. TPM, tá vendo? Ela me persegue. Então, assim, além da TPM, a gente também potencializa muito. Então, tudo isso nos acelera e favorece com que nós sejamos as mais atingidas pelo transtorno de ansiedade. Então, vamos lá, o próximo, por favor. Alguns sintomas, gente, do transtorno de ansiedade. Pensamento acelerado ou pensamentos indesejados, fadiga, suor excessivo, formigamentos. Às vezes a pessoa acha que está tendo um problema do coração, de circulação, e é ansiedade. Boca seca, náusea, palpitação, tremedeira, inquietação, preocupação, insônia, pesadelos, hipervigilância, a pessoa não consegue dormir, né? Está sempre em estado de vigília, ansiedade, falta de ar, respiração rápida, dor de cabeça, dor nos músculos, queda de cabelo, doenças de pele, gastrite, sentimento de tragédia iminente, dificuldade para se concentrar, pequenos lapsos de memória de forma frequente, próximo, não conseguir descansar o suficiente, acordar cansada, intolerância ao ser contrariada, mudança de humor repentina, insatisfação constante, sofrimento por antecipação quando prevê dificuldades futuras, tomar medicamentos para dormir, muitas cobranças a si mesmo, pessoa vive doente, gripes, resfriados frequentes, depressão. E às vezes, quando você não se sente bem, prefere não dar atenção aos sintomas e deixa para tomar providências quando a situação se agrava. Então, muitas pessoas vivem no médico. Eu tenho pacientes que falam, Andréia, eu não saio do médico. Por quê? Ela tem vários sintomas, ela está somatizando, e ela acredita que ela tem um problema grave de saúde. E é um problema grave de saúde emocional, que precisa ser tratado. Amém? Então tá. Não, para frente, por favor. Isso. Então, esses sintomas que a gente acabou de ler, gente, são o quê, na verdade? Um sinal de alerta, tá? Do nosso cérebro, nos mostrando que estamos estressados e sem qualidade de vida. Então, é importante que a gente aprenda a ter qualidade de vida. Então, esses sintomas sinalizam que precisamos mudar. Então,
André, é possível mudar esse quadro? É. Louvado seja Deus por isso. É. Então, é possível mudar. Então, eu quero falar sobre isso agora, nesse segundo momento aqui que a gente tem. Então, o que é mudança, gente? Vocês já fizeram mudança? Quem aqui já mudou? Então, pensem comigo, olha. Num processo de mudança, mudança é trabalhoso, não é? Não é fácil mudar, gente. E quando a mudança é interna, também não é fácil. Então, num processo de mudança, 3 coisas têm que acontecer. Eu tenho que me desfazer daquilo que não me serve, eu tenho que adquirir o que eu preciso e manter o que serve, o que está bom. Quando a gente vai passar por um processo de mudança emocional, eu tenho que descobrir quais são as crenças que eu tenho em relação a mim, ao outro e ao futuro, que não me servem, que me atrapalham, que me prejudicam, que me sabotam. Eu preciso saber quais são as crenças que eu tenho que adquirir para ter equilíbrio emocional. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vamos nos acostumar com esses sintomas horrorosos, com essa falta de qualidade de vida. Vamos transformar a nossa mente. Entendeu? E olha, eu sou psicóloga clínica e eu sei que a medicação tem um papel importante, a terapia tem um papel importante, mas a palavra do Senhor é essencial. Então, nós temos que aprender a renovar os nossos pensamentos, nossas crenças, nossos pensamentos. Automaticamente, nossos sentimentos e as nossas atitudes também vão ser modificadas. Amém, irmãs? Então, pense nisso. O que eu preciso mudar? Quais são as crenças que eu preciso mudar? Quais crenças eu tenho que adquirir? E tem coisas em nós que está bom, não precisa mudar. Ninguém precisa mudar 100%. São algumas mudanças. As irmãs estão entregando para vocês um teste que vocês vão responder. A gente vai fazer juntas esse teste, para a gente saber como é que anda essa questão da ansiedade, tá bom? Todo mundo vai receber. Próximo, por favor. Presta atenção, gente. Se você for acometida por esse transtorno em alguma fase da sua vida, não se desespere. Esse teste a gente vai fazer depois, tá? Prestem atenção aqui, por favor. Só peguem a folha. Então, ele pode ser superado, tá? Nada é irreversível na psique humana. Você consegue treinar sua mente para administrar suas emoções. É treino. Se eu repetir um pensamento saudável, uma crença saudável, um pensamento saudável, várias vezes vai se tornar uma neuroassinatura. Lembra que a gente falou da neuroassinatura? Então, quando eu penso muitas vezes em uma determinada coisa, se torna uma neuroassinatura. Próximo, por favor. Quando procurar ajuda profissional, principalmente quando a ansiedade te impedir de fazer coisas normais do seu dia a dia, dormir ou trabalhar. Próximo, por favor. Então, olha, tratamentos de ansiedade necessitam de auxílio médico, psicológico e espiritual. Presta atenção, meninas solteiras, eu não tenho como garantir que esse médico aí vá atender vocês. Ouviram, solteiras? Eu não posso garantir isso, tá? Isso foi apenas uma figura, tá bom? A base da nossa qualidade de vida está no equilíbrio entre corpo, mente e... Então, tem que estar em equilíbrio. Quando eu tenho equilíbrio no corpo, mente e espírito, eu estou bem, minha qualidade de vida está legal, ok? Próximo. Olha aí de novo. Tratamento médico. Uso de medicamentos prescritos por quem? Pela vizinha, pela conhecida, por alguém da família, gente? Não. Quem tem que prescrever? O médico. Os remédios não vão te transformar num zumbi, mas você tem que seguir as orientações médicas.
Eu acho que alguns anos atrás, os médicos não tinham tantos recursos como hoje. Então, quando uma pessoa tinha algum problema de ordem emocional, eles meio que dopavam. Mas, gente, isso é coisa do passado. Hoje, nós temos muitas medicações, com poucos efeitos colaterais, cada organismo é de um jeito. Então, assim, procure um bom profissional com indicação. Se tem um profissional que eu digo sempre, cuidado, não vai no sorteio, não, é o psiquiatra. Procure um bom psiquiatra e vá por indicação. Tá? Qual é o médico, Andréia, que trata toque, transtornos de ansiedade de modo geral? Psiquiatra. É o médico mais indicado para tratar. Tá? Próximo. Tratamento psicológico. Também eu não garanto que é a moça que vai atender. Então, ensinar o paciente, olha lá, identificar seus pensamentos disfuncionais e acelerados. E enfraquecê-los, corrigi-los através de técnicas da mente e do comportamento. Então, as técnicas são mentais e comportamentais. Próximo. Então, é importante que a gente faça um autogerenciamento. Aquilo que eu disse, a gente quer gerenciar os outros, mas a gente não se autogerencia, né? Falta de autogerenciamento faz com que os problemas sejam potencializados e as soluções minimizadas, tá? Quando não gerenciamos, entramos numa coisa chamada cárcere emocional. Então, quantas pessoas são escravas, vivem escravas da sua emoção? Então, a gente tem que sair desse cárcere. E, para isso, eu tenho que ressignificar, mudar o meu jeito de lidar com as coisas. Entendeu? Devemos aprender a administrar a emoção. Ah, tá, outra coisa, esqueci. Alguns são escravos dos pensamentos. Ou uma coisa importante, gente, não é porque eu penso que é real. Não é porque passou um pensamento ruim na minha cabeça que vai acontecer, que é a realidade. Vocês já ouviram aquela frase? Você não pode impedir que os pássaros sobrevoem a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho nela. Entendeu? Então, se você alimentar os pensamentos inadequados, os pássaros vão vir e vão fazer ninho. E aí fica mais difícil tratar. Então, vocês têm que aprender a não permitir que esses pensamentos sejam fortalecidos. Através do quê, gente? Da repetição, da neuroassinatura. Vocês estão me entendendo? É que é um assunto tão complexo. Eu tentei ser o mais didática possível, mas é muito complexo, né? Então, vamos lá. Próximo. Se a gente não aprender a dominar a emoção, ela vai fazer o quê? Ela nos domina. Se for uma emoção boa, ok. Se for uma emoção ruim, claro que vai ser uma emoção ruim, porque quem escraviza é uma emoção ruim, certo? Então, vamos lá. Desacelere-se, acalme-se, respire corretamente. Quem aqui sabe respirar corretamente? Eu vou ensinar rapidinho, tá? Existe um tipo de respiração chamado respiração longa. A respiração longa é aquela respiração que quando eu estou respirando, eu imagino como se tivesse uma bexiga na minha barriga. Então, quando eu puxo o ar, a minha barriga infla, quando eu solto, a minha barriga murcha. Então, essa respiração é a respiração que alivia a ansiedade, que diminui a ansiedade. Entendeu? Então, geralmente, eu ensino os meus pacientes, olha, então você vai puxar o ar pelo nariz, e você vai soltar o ar devagar pela boca e a barriga vai inflar. Tá? Então, o ar entrou, imagina como se tivesse uma bexiga na tua barriga. Você tem que perceber que a barriga está se movimentando. O ar saiu, a barriga murcha, certo? Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Procurem fazer isso constantemente. Deitado é mais fácil para quem está começando. Vai soltando o ar bem devagar. Inspira, expira, entendeu? É muito importante. Vamos lá, continuando. Pense no aqui e agora. Então, aquilo que eu falei para vocês, tudo que for fazer, se concentre no aqui e agora. Cuidado com os pensamentos. E se? Será que
Ou eu tenho o quê? Cuidado com esses 3 tipos de pensamento, gente. Eles são tóxicos, eles nos contaminam, eles nos fazem mal, ok? Corrija os pensamentos acelerados. Percebeu que está acelerada? Puxa o freio. Próximo. Substitua o pensamento disfuncional por pensamentos funcionais, adequados, saudáveis. Próximo. Argumente internamente, questionando os pensamentos acelerados e criando alternativas saudáveis para pensar a respeito. Por exemplo, estou procurando um emprego. E se a pessoa que vai me entrevistar não for com a minha cara, não gostar de mim? E se o meu chefe quiser me mandar embora? Então, você tem que questionar. Se você não questiona o pensamento ruim que vem, ele vai se instalando, porque ele vai se tornando uma neuroassinatura. Você vai acreditando. Quando você acredita, se torna uma neuroassinatura. Se tornou uma neuroassinatura, se transforma numa crença, num pensamento, num sentimento e num comportamento. Então, você tem que aprender a se questionar. Eu posso afirmar com absoluta certeza que isso que eu estou pensando é verdade? É uma pergunta. Esse tipo de pensamento é útil para a minha vida? Esse tipo de pensamento me faz bem? Esse tipo de pensamento me estabiliza? Qual é o objetivo desse pensamento? De onde vem esse pensamento? Que evidência eu tenho de que esse pensamento é real? Existe uma forma alternativa mais saudável para eu pensar a respeito desse assunto? Então, com isso, eu vou treinando a minha mente a não concordar com tudo que eu penso. Eu começo a questionar. E aí eu procuro substituir. Então, é importante que vocês aprendam esse processo, né? De não se conformar com o pensamento inadequado, questioná-lo, confrontá-lo e substituí-lo por um pensamento saudável. Então, é um processo, muitas vezes, de desconstrução. Você vai desconstruir e reconstruir um pensamento saudável. Estão entendendo, gente? Amém? Próximo. Desenvolva a coerência interna. O que é coerência, gente? É quando eu alinho o que eu acredito, penso, sinto com o que eu faço. Ah, eu quero emagrecer. Então, eu quero, né? Objetivo qual é? Emagrecer. Mas eu não deixo de comer doce. Eu acredito que quando eu estou nervosa, nada como um pedaço de bolo de chocolate maravilhoso, recheado, porque o chocolate me acalma. Então, eu acredito nisso. Se eu acredito nisso, eu penso, um pedacinho só, não vai fazer mal, né? Não vai fazer tanta diferença. Eu mereço, né? Eu mereço, eu tive um dia difícil. Deixa, eu mereço um pedacinho desse bolo. Aí eu sinto o quê, gente? Vontade. Aí qual vai ser a ação, o comportamento? Eu vou comer. Mas antes de eu comer, teve todo um trabalho de acreditar, pensar e sentir. E aí qual é o momento de dizer não? É no momento que eu penso, será que... E aí? Vou, não vou? Lembra que a gente falou no início? Que a vida é feita de escolhas, que o tempo todo a gente escolhe. E que a gente tem que se policiar. É isso. Então, eu tenho que aprender a ser coerente. Aonde eu quero chegar? Eu estou acreditando, pensando, sentindo e fazendo para eu conseguir chegar onde eu quero? Então, isso é fundamental. Ok? Próximo. Tenha uma visão geral e não parcial das situações. Tente enxergar as coisas como um todo. E não apenas se apegando a apenas um aspecto. Não o todo. Vamos lá. Firme-se na realidade, e não nos seus medos e preocupações. Isso realmente está acontecendo ou é coisa da minha cabeça? Importante que você aprenda a se questionar. Desenvolva a inteligência emocional. Em outra oportunidade eu falo mais, mas eu sei que vocês tiveram palestras sobre isso, então vocês devem estar afiadinhas. E desenvolva a resiliência, que é a capacidade do posso todas as coisas naquele que me fortalece. A resiliência é a certeza interna de que não importa, eu estou com um problema, eu vou resolver, eu vou procurar uma alternativa, eu vou conseguir dar conta. Então, eu vou desenvolvendo potencial para resolver, para me tranquilizar. Não vou potencializar, aquilo não vai ser o fim do mundo.
Amém? Próximo. Não se isole. A maioria das pessoas que tem esses problemas, né, emocionais, elas costumam se isolar. Não se isole. Pede ajuda, fala para a família, conversa com as pessoas, busque ajuda. Não se isole. Próximo. Tratamento espiritual. O transtorno de ansiedade, ele causa uma profunda dor emocional, fazendo a pessoa sentir-se impotente. E Jesus traz o quê, gente? Esperança. Olha o que o Senhor nos fala, né? Em Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim. A mim quem? Jesus. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E a ansiedade faz isso com a gente. Ela cansa, ela sobrecarrega. E eu vos... Tomai sobre vós o meu jugo. Para de, né, ficar se julgando o tempo todo. E aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Ou a gente pode pôr aí, tem algumas versões, para a vossa mente. Ok? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é... O jugo do Senhor Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é suave. Mas muitas vezes o nosso jugo é pesado demais. E o Senhor está dizendo, entrega para mim. Pega isso, entrega para mim. Porque eu tenho condição. Lembra o que eu disse lá atrás? Nós não temos o controle, mas o Senhor é Deus. Amém? Próximo. Colossenses 1:12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, a suprema pessoa de Cristo. Ele nos resgatou do domínio da onde, gente? Das trevas. Ele nos resgatou e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a plena redenção por meio do seu sangue. Isto é, o perdão de todos os pecados. Ele não está falando, eu perdoo alguns, outros não. Entregue-se ao Senhor. Confia nele. Vai até ele. E o Senhor tem promessas na nossa vida. Continuando. Então, Deus nos tirou da escravidão das trevas, né? Estávamos cegos, perdidos. Culpa de quem, gente? Da Eva e do Adão, né? Dos dois lá que queriam ter o controle das coisas. Aí ele nos transportou pela sua maravilhosa luz, para que aprendêssemos a lutar contra o mal. Com o que, gente? Armaduras de Deus. Quais são elas? Portanto, Efésios 6, de 13 a 17. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, permanecei firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí, está a receita. Está a receita, está fácil, gente. É isso aí, o Senhor mostra para a gente. A gente consegue sozinho? Não. A gente só consegue com o auxílio do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Amém? Próximo. Filipenses 4, 6, 8, foi lido no começo, né? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pelo quê, gente? Pela oração e... Não está falando pela reclamação, pela incredulidade, pela murmuração. Está falando pela oração e súplica. Senhor, Tu podes. Tu podes, Senhor. Tende misericórdia. Tu podes. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações. E o que, gente? Os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, nisso pensai. Tem uma amiga minha que eu gosto muito, que uma vez ela me deu uma fichinha com os porteiros de Deus.
que são os porteiros de Deus? São as perguntas que eu devo fazer e não permitir pensar em algumas coisas erradas. Então, antes de pensar, eu vou usar os porteiros de Deus, que são ali, olha, isso é verdadeiro? Isso é justo? Isso que eu estou pensando é honesto? Isso que eu estou pensando é puro? Isso que eu estou pensando é amável? É de boa fama? Tem alguma virtude? Eu estou louvando a Deus com esse pensamento? Se a resposta for sim, pode pensar. Olha que técnica legal. Eu amei quando essa minha amiga me deu. Acho que ela está aqui. Não sei, a Sueli Coppola. Obrigada, Sueli. Faz muitos anos que você me deu. Deus abençoe. Então, vamos lá. Próximo. Tratamento espiritual. Caminhar com... Invocar ao... Falar para Deus sobre o que está sentindo. Confie na misericórdia e na justiça de Jesus. Alimente-se diariamente da palavra de Deus. Isso é muito importante. Porque espiritualmente, tem pessoas que são zumbis espirituais, que não se alimentam, são mortos-vivos. Então é importante que a gente se alimente. Quando? De vez em quando? Não, todos os dias. Porque isso nos traz o quê? Fortalecimento espiritual. Fortalecendo a fé através da confiança e nas promessas do Senhor para a nossa vida. Enfraqueça todo pensamento contrário de que posso vencer essa dificuldade. Tudo posso naquele que me fortalece. Não dê ouvidos a Satanás que quer te desanimar. Próximo. Devemos parar de querer ter tudo sob nosso controle. O controle pertence a quem? A Deus. Conhecereis a verdade e quem liberta? A verdade. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que transforma é ouvir a palavra de Deus e praticar. Coerência. Nós não somos apenas frequentadoras de igreja. Nós devemos ser pessoas, mulheres, que são praticantes da palavra de Deus. Então, nós somos a Bíblia que as pessoas que ao nosso redor leem. Então, é importante que nós demos o quê? Testemunho. É muito importante. Amém, irmãs? Quando você tem autocontrole, domínio próprio, você deixa de ser refém. Ser refém é ser escravo do quê? Das circunstâncias, das pessoas. Quem controla você? Deus ou as preocupações? Quem está no controle da sua vida? Amém? Próximo. Estamos em construção. Irmãs, eu quero muito estar em construção para o Senhor. E quais são os materiais que eu estou utilizando nesta construção? O Senhor nos orienta a usar os frutos do Espírito nesta construção, porque a gente tem que se construir para a eternidade, para o céu. Tem um paraíso, um céu maravilhoso esperando a gente quando a gente se despedir desse mundo. Então, vamos nos construir para Ele, porque viemos dEle e voltaremos para Ele. Então, quais são os frutos do Espírito, gente? O material que nós devemos usar nessa construção: caridade, gozo, alegria, né? Que é a satisfação, alegria, paz. Então, o oposto da paz é a ansiedade, a preocupação, né? Longanimidade, paciência, tolerância, benignidade, gentileza, consideração, bondade, desejo de ajudar, fé, fidelidade, mansidão, brandura, temperança, domínio próprio. Vamos nos construir para Deus? É um desafio, né? É um desafio, mas Deus deu todas as ferramentas para que essa construção fosse possível. Próximo. Olha aí, vamos apreciar a paisagem? Um lindo campo de girassóis. Olha só, o que era apenas um borrão no início, quando estávamos aceleradas, quando a gente desacelera, a gente consegue enxergar a beleza da estrada chamada vida. Então, é esse campo de girassóis. Amém? Próximo. Eu quero agradecer a todas
Que Deus abençoe. Eu não sei o que aconteceu ali, mas ficou um pouco... Eu tenho um site, o nome desse site é Psicóloga Cristã. E se alguém quiser entrar, tem vários textos lá para vocês estudarem e conhecerem um pouco mais disso que nós falamos aqui, tá? Agora, cada uma recebeu a folha? Muito bem. Ângela, eu precisava de uma. Tem aí? Por favor. Então, irmãs, esse aqui é um teste bem reduzido, porque nós tínhamos que fazer uma coisa rápida. Então, como que nós vamos responder esse teste? Perguntas. Você vai pôr um X na pergunta que corresponde, que você reconhece que você tem essa questão aqui. Então, você está sempre com pressa? Se você estiver sempre com pressa, você vai anotar um X ali, ok? Segunda pergunta. Você costuma usar muito as palavras eu tenho que, e se? E tem outra que não está aqui, mas que a gente usa muito, é o será que, né? Então, tem gente que usa muito essas palavras. Você come muito depressa? Nossa, uma vez um nutricionista falou que a gente tem que mastigar. Tem algum nutricionista aqui? Tem alguma nutri aqui? Parece que a gente tem que mastigar o quê? 30 vezes, é isso? Misericórdia, gente. Então, quem mastiga bem menos de 30 vezes, coloca um X aqui. Você tem insônia na véspera de algum compromisso importante? Você tem o hábito de roer as unhas? Ó, todo mundo escondendo a mãozinha aí. Você fica irritada quando tem que explicar alguma coisa para alguém mais de uma vez? E aqui eu quero fazer um parênteses, né? Às vezes, gente, quando a gente tem que explicar uma coisa mais de uma vez para uma pessoa de fora de casa, a gente até explica numa boa, sabe? Mas quando é para um filho, para um marido, para alguém muito próximo, a gente costuma ser bem deselegante, para não falar outra coisa. Então, gente, olha, vamos prestar atenção, porque muitas vezes a gente está reservando o nosso melhor para os estranhos. E para os preciosos, estão ficando com a nossa pior parte. Vamos prestar atenção nisso, porque os nossos preciosos merecem que a gente tenha o mesmo cuidado, a mesma educação que nós temos com os de fora. Então, vamos prestar atenção nisso. Porque, às vezes, a gente percebe que quanto mais próximo, mais eu exijo e menos eu tolero. Uma vez, eu tinha feito uma palestra numa escola infantil, que eu trabalhava como psicóloga dessa escola, e a Beatriz, minha filhota de 15 anos, tinha 5 na época. E ela estava comigo aquele dia. E terminou a palestra, a gente cumprimenta as irmãs, a gente conversa, a gente bate papo, a gente dá risada, isso é normal, né? E aí nós fomos embora depois da palestra. E eu falei, Bia, entra no carro. E eu estou lá manobrando o carro para sair, eu olho para trás, a Beatriz sem o cinto de segurança. Aí eu falei assim, Beatriz, tenha santa paciência, você sabe que não pode andar sem cinto? Põe esse cinto, menina. Na hora ela fez um bico, pôs o cinto, fez um bico, cruzou o bracinho, ficou brava. Aí eu falei assim, não adianta fazer cara feia, não. Você sabe que não pode andar sem cinto? Que coisa! Eu já não falei com você? E foi aquela coisa de mãe, né? Vocês conhecem bem também, né? E aí chegou em casa, ela emburrada, eu falei assim, tira esse bico, desemburra. Que negócio é esse? Por que está assim? Está errada? Aí ela colocou a mãozinha na cintura. Gente, eu não esqueço. Ela colocou a mãozinha na cintura e falou assim, você pode me falar? Por que as outras pessoas, você é tão legal e comigo você precisa falar desse jeito? Pensa num tapa na cara que doeu. 5 anos, gente. Filhos têm muito para nos ensinar também. Eu pensei, que incoerência, né? Que incoerência, que coisa absurda.
Aí eu abaixei da altura dela e falei, você tem razão. Você errou de não colocar o cinto, mas a mamãe tinha que ter falado com você direito. Porque se eu sei falar direito com os outros, eu sei falar com você também. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente reserva o nosso pior para os nossos amados. Entendeu? Às vezes eu vejo gente recebendo ligação do marido. Fala. Quê? Tá. Tá bom. Tchau. Tá. Às vezes a pessoa fala assim, Andréia, dá licença que o meu marido eu tenho que atender. Eu falo, tá. Fala. Anda logo, estou na terapia. Anda logo, acelera. Não sei o quê. Eu falo assim, você fala assim com o seu marido? Era teu marido, você tem certeza? Vocês estão me entendendo, gente? A gente tem que se policiar, tá? Voltando aqui, qual questão que eu parei, Ângela? Me ajuda. Não, você fica irritada quando tem que explicar alguma coisa para alguém mais de uma vez. Então, os próximos até a gente fica. Agora, os outros, a gente até tem paciência. Você costuma olhar muito para o relógio / celular? Tem gente que é escrava do tempo, né? Está o tempo todo olhando para o relógio. Você gosta de planejar tudo com muita antecedência? Você sofre por antecipação? Você potencializa os problemas, ou seja, transforma leão em gato? Gato e leão, olha eu aqui, atormentado. Então, você costuma terminar as frases das pessoas? Jesus amado, tem misericórdia de nós, Senhor. Você costuma reclamar quando as coisas não saem do seu jeito? Eu não sei porquê, eu não sei de onde a gente tirou que o nosso jeito é o melhor jeito. Que o nosso jeito é o certo. Você fica irritada quando é contrariada? Você lida mal com imprevistos? Você gosta de ter tudo sob controle? Então vamos lá, irmãs. Esse teste é legal porque a gente já vai saber o resultado aqui agora. Fala a Deus. Vamos lá. É assim, ó. Vocês vão considerar um ponto para cada sim. E vocês vão somar quantos sims tem aí, tá bom? Vou dar um minutinho para vocês aí. Vocês vão somar quantos sims e vão... Tem uma tabelinha aqui embaixo dizendo a resposta. Amém? Ai, ai. Todo mundo já respondeu? Quem já respondeu, levanta a mão para eu ter uma ideia. Ok. Então vamos lá, irmãs. Se você respondeu de 0 a 3 sims, significa ausência total de ansiedade. Os extremos não são bons. Não ter nenhuma ansiedade também não está certo. Tem alguma coisa errada aí. Então, se você respondeu de 0 a 3 sims, então, peraí. Está acontecendo alguma coisa. Talvez você está apática, desanimada, sem pique. Nenhuma ansiedade não é um bom sinal. Cuidado. Vamos lá, vamos lá. De 4 a 10. Você não é ansiosa, mas às vezes fica ansiosa. Em ocasiões específicas. Isso é normal. Agora, o apocalipse cognitivo. De 11 a 15. Aí é preocupante, gente. Sinal de alerta, ó.
Cuidado. Você é muito ansiosa, acelerada, não consegue se concentrar, é inquieta, é preocupada, tem a impressão que o relógio corre contra você, e isso te acelera mais e mais. Cuidado, desacelere-se. Se continuar assim, poderá desenvolver algum tipo de transtorno de ansiedade. Misericórdia, Deus livre vocês, né? Agora, gente, olha, dicas importantes, tá? Eu tentei resumir ao máximo, mas eu acho importante, eu vou ler aqui com vocês. O que te deixa ansiosa não é o que acontece. Ponha isso na cabeça de vocês. Mas sim a forma como você lida com o que acontece. Deixe de ser refém das circunstâncias. Eu tive 2 pacientes que me marcaram muito. Aliás, meus pacientes marcam a minha história. Eu, de alguma forma, faço parte da vida deles e eles fazem parte da minha vida também. E eu agradeço muito porque eu aprendo muito com eles. E uma vez um paciente meu perdeu o emprego e me disse assim: André, eu não estou preocupado não. Porque agora eu tenho certeza que eu vou ter uma oportunidade de arrumar coisa melhor. E eu ouço com frequência assim: ai, André, eu perdi o emprego. E agora, como é que vai ser? Vou atrasar minhas contas. Olha o mercado como está. Vai ser difícil me recolocar. Olha, eu nem tenho tanta experiência assim. Porque as pessoas têm uma tendência a pensar no pior que pode acontecer. Então, cuidado com isso. Muito cuidado. Deixe de ser refém das circunstâncias. Nesse caso que eu acabei de dar o exemplo, os 2 perderam o emprego. Mas cada um lidou de forma diferente. Preciso falar para vocês quem se deu melhor nessa história? O que tinha o quê? Fé. Acreditou naquilo que ele não estava vendo, mas ele tinha fé que ele iria conseguir. Então, o que te deixa ansiosa não é o que está acontecendo, mas é como você lida com o que está acontecendo. E sempre existe uma forma alternativa mais saudável de pensar. Deixa de preguiça, bora lá pensar em alternativa saudável. Entendeu? Vamos criar neuroassinaturas saudáveis, ok? Viva o momento presente. Então, passe a olhar direito para as coisas, ouvir direito. Cuidado, gente, vai comer, come direito. Vamos prestar atenção, né, nos nossos sentidos. Respire corretamente. O oxigênio é o melhor remédio para o nosso cérebro. Respiração longa, essa respiração que a gente infla a barriga, manda bastante oxigênio para o cérebro. Isso é bom, isso é saudável. Pense que o controle de todas as coisas pertence a Deus e não a você. Você precisa aprender a ter o autocontrole, domínio próprio, fruto do Espírito. Identifique e corrija os pensamentos sabotadores, que são gatilhos para a ansiedade. Enfraqueça o pensamento ansioso questionando. Qual o objetivo desse pensamento? Esse pensamento é coerente com o meu objetivo de ficar bem? É útil para a minha vida? Existe uma forma mais saudável de lidar com essa situação? Então, são perguntas que automaticamente, quando você fizer essas perguntas para si mesmo, você vai enfraquecer o pensamento ruim. Então, pratica essas perguntas, gente. Essas aqui, os porteiros de Deus que eu ensinei para vocês, que a minha amiga me ensinou, coisa boa. Então, vamos lá. Não assuma o pensamento ansioso como uma verdade absoluta. Diga para si mesmo, o fato de estar pensando isso não significa que vai acontecer. Crie novas crenças e neuroassinaturas de inteligência emocional. Tá bom, meninas? Então, é assim, era isso que eu tive que passar para vocês. É um desafio, eu confesso, porque é um assunto muito complexo para a gente tratar em tão pouco tempo. Eu peço perdão se não fui clara, se não consegui passar de forma correta, mas que Deus abençoe a todas pelo carinho, por terem prestado atenção a tudo que foi dito e realizado aqui, tá bom? Quero agradecer mais uma vez a oportunidade e que Deus abençoe a todas vocês, tá bom? Louvado seja Deus.